Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Diego Quadros, mais um vídeo do Free Cinema. Eu estou aqui novamente com meu amigo e recorrente parceiro desse canal, o Ícaro Gonçalves, para falar sobre o Essa Outra Vez, que é o segundo longa-metragem do cineasta Érico Rassi, que estreia dia 27 nos cinemas, comercialmente, lançado pela O2 Filme, O2 Play. Se você está assistindo esse vídeo e não fez isso ainda, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo dando like, assinar o sininho de notificações, comentar aqui embaixo, me seguir nas minhas redes sociais e recomendar o vídeo nas suas redes sociais. E se apresenta aí para o pessoal que conhece você, das suas participações no meu canal, que não conhece você da internet, o que você faz, quem você é. Primeiramente, agradeço o convite, não só para o vídeo, mas por ter me cedido espaço para fazer parte da cabine, né? Olha só, eu fui ver o filme lá no CineSesc e primeiramente, eu sou cinéfilo, né? Suponha-se. Mas também eu sou agora estudante de cinema e você pode me encontrar, caso você for curioso, fique curioso, no Twitter com @Horacir, no Letterboxd ou no Instagram com @UrbanoAzul. Perfeito, perfeito. Bem, cara, como eu falei, né? O Essa Outra Vez é o segundo filme do Eco Haas. Não sei se você viu o Comeback, que é o primeiro longa-metragem dele, protagonizado pelo Nelson Xavier, o último papel do saudoso Nelson Xavier, né? Um dos grandes atores do audiovisual e das artes no Brasil, que é um filme que também fala desse universo de pistoleiros no interior de Goiás. O Eco Haas é um cara do interior de Goiás, e o Essa Outra Vez ele conta a história de uma gama dessas figuras, né, de homens que atravessam esse interior de Goiás. É um filme dominado por homens. A gente só vê a imagem de uma mulher no começo do filme, e é uma mulher que a gente não vê o rosto, e a gente vê só ela deixando de costas esse mundo, né? E o filme fala sobre uma disputa amorosa entre dois personagens, entre o personagem do Ângelo Antônio e do Babu Santana, que são esses homens brutos, rudes, do interior de Goiás, e ao mesmo tempo muito caradões, assim, que vivem esse trio amoroso e um vai contratando pistoleiros para atacar o outro, para conseguir se livrar do outro e ter essa mulher que já foi embora. Isso vai se somando com vários outros pistoleiros que estão ao redor dele, assim, dessas figuras típicas daquele interior de Goiás, né? E o filme, eu vi o filme na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, foi um dos filmes que eu mais amei na mostra. Aí, por causa disso, enviei você para a cabine e tal, do que rolou no Sesc, feita pela O2, para a gente conseguir fazer um vídeo, tendo um bate-papo sobre o filme e etc. Eu já adianto, Ícaro, que eu acho que esse filme, se não for tipo, o melhor filme brasileiro lançado nos últimos tempos, com certeza está entre os melhores filmes brasileiros lançados nos últimos tempos. Queria que você começasse dando as suas impressões do filme. Você quer que eu fale do filme? O que que eu achei? Simples, o filme é foda, muito bom, vocês têm que ver, assim, foda pra caralho. Infelizmente, eu tava muito curioso, queria ter tido a perspectiva, né, a oportunidade de ver o filme anterior do Érico, Comeback, justamente para, né, ter maior respaldo, e é um filme que também lida com esse mesmo imaginário, com essa mesma imagética, acabei não vendo. Mas esse daqui é um filme, você fala, né? Você citou a sinopse dele, que ele é um filme dominado por homens. Para mim, ele é um filme sucumbindo por homens, assim, é um filme que os homens se engolem dentro do próprio imaginário, dentro das próprias neuras, assim. É um filme que ele é muito potente, assim, e a potência dele se revela muito no silêncio. É um filme belíssimo. E, de fato, eu não faço tanto, eu não tenho tanta essa pira, mas para você, imagino que ele deve estar no top 5, top 10 filmes da década, ou filmes brasileiros da década. Sem dúvida, sem dúvida. Sabe por quê, Ika? Eu acho que é um filme que consegue uma coisa muito foda, como você falou, nessa análise do comportamento masculino mesmo, como você disse, sabe? E não sei, numa análise do comportamento masculino e numa análise daquela ambientação e de como ele usa o gênero do faroeste e desse faroeste moderno para dar conta dessa ambientação. Porque basicamente é um filme, eu até escrevi sobre isso, é um filme de homem fazendo omisse, né? Assim, homem fazendo omisse, porque é uma realidade muito triste, mas muito fascinante desses homens sendo homens, assim, porque todos os personagens centrais do filme condizem do mesmo comportamento, né? Eles são muito frágeis, mas ao mesmo tempo eles são grosseiros. Eles são agressivos, mas eles são introspectivos. Eles são destrutivos, mas eles são cercados por um viés muito engraçado, de forma seca,
porque todo mundo é muito educado também, nas poucas palavras que eles trocam. Eles sempre têm uma cordialidade muito grande. E no final das contas, são todos fracassados, sabe? Todos eles só conseguem reagir às coisas, só conseguem se expressar com violência ou com poucas palavras. Eles não sabem lidar com os sentimentos, eles não sabem lidar com o feminino, porque o feminino aparece logo no começo desse plano dessa mulher que eu falei, sabe? E ele só consegue responder a isso com violência, com brutalidade, com autolamentação deles ouvindo música de fossa, música de lamento, música brega, assim, e eles só conseguem trocar um com o outro ouvindo Birá, sabe? Assim, e inclusive isso da música brega e do Birá é muito bem usado durante o filme, sabe? Assim, eles pensando que eles não aproveitaram esses bons momentos com essa suposta mulher que eles tiveram, assim, e eles não aproveitaram aquilo porque eles não valorizaram aquilo, sabe? Eu acho isso muito foda. De tudo isso que você falou, eu concordo com tudo, né? Uma coisa que eu queria dar uma contornada, dar uma destacada, é esse lance da fala deles, que eu vi no CineSesc com um amigo que também estuda cinema, enfim, é cinéfilo, que escreve sobre filmes em um lugar ali. E coisa que a gente conversou depois do filme, a gente indo almoçar, justamente o quão esses homens, eles são todos brutos, eles são todos grosseiros, assim, o tempo todo eles catarrando, assim, acho que dá para fazer um drinking game com toda vez que um deles catarrar, assim, cuspir. Mas todos eles são todos posturados, quase que domesticados por si, com essa fala cordial, assim, muito do humor do filme está nesse contraste, assim, desses homens que o texto do filme é muito bom, inclusive, os diálogos do filme são muito bons. Que eles são todos posturados, são homens de falas simples, falas rápidas, poucas falas, mas eles têm a necessidade, eles têm o costume, eles são domesticados a falar de forma cordial, assim, esse contraste, justamente com essa selvageria que eles impõem, com esse mundo selvagem, com esses campos abertos que eles vivem, essa dose de civilidade que eles se impõem, assim, é fascinante, assim. Eu acho que tem E uma coisa. são diálogos que eles são cordiais, mas eles são sucintos, eles não se permitem falar mais do que o necessário. E isso é uma coisa de uma secura cômica, né? Os diálogos são de uma secura cômica muito bem medida, assim, né? Que é muito precisa, sabe? E eu gosto também dos momentos visuais para enfatizar o humor, sabe? Tipo, eles, como o Eiko Hasse, ele faz um zoom in para destacar uma imagem que é muito engraçada de um homem observando algo, sabe? Assim, isso é muito foda que tem no filme, assim. E como os atores conseguem compor também esse universo muito específico dessa secura cômica, com essa violência, com essa dor melancólica. Tipo, a cara do Angelo Antônio, que tá perfeito no filme, sabe? Porque ele tem a melhor cara de perdedor do audiovisual brasileiro, talvez, sabe? Ele tem uma cara de perdedor sensacional, porque ao mesmo tempo ele é muito passivo e tem toda uma intensidade internalizada e uma espontaneidade cômica que também tá no Roger Rogério, assim, Roger Rogério, que é um ator já idoso que tem o seu momento de brilho nesse filme, que é o parceiro dele, né? O pistoleiro parceiro dele, assim, né? Que fica grande parte do filme com ele, né? E acho que esses atores conseguem compor muito bem esse universo que é desse faroeste de sofrência mesmo, né? Então é como se os atores conseguem compor isso bem, os diálogos conseguem compor isso bem, e também a ambientação do filme, né? Que ela também usa muito bem essa lógica do faroeste, sabe? Assim, é quase um faroeste do vazio, sabe? Tipo esses filmes que a Carol Richard faz também, só que do seu próprio jeito, porque ele faz muitos planos gerais, uns planos super abertos, ele tem muito uma luz dourada, ele tem uma escuridão que persiste em todos os cantos do filme, mas ao mesmo tempo que isso se soma com uma movimentação de câmera, né, como os trailers como os trailers que viajam por esses espaços de cenários que o filme tem, ele também vai mostrando os objetivos mais patéticos daquilo tudo. Como, por exemplo, os caras, eles não terem, nenhum deles, eles têm uma. Como é que se fala o negócio quando você mira? Nenhum deles tem uma mira boa, né? Assim, as armas falham e por aí vai. Então ele está sempre mostrando também um faroeste sobre o fracasso. É um lance assim.
muito doido desse filme, um lance muito legal dele, é que ele é um western plenamente, assim, ele utiliza de todo, como você estava falando, ele utiliza de toda a iconografia, de toda a linguagem, de todos os tropos, arquétipos de um western, para justamente você encenar esses homens deficitários, assim, os homens que eles só reconhecem, só se entendem a partir da violência, e essa violência suga eles, assim, eles não sabem Aham. interagir de outra forma, assim, e o filme tem uma cena que eu destaquei no meu pequeno texto, assim, justamente pegando esse lance que você falou da mira, né? Uns dois rapazes pistoleiros contratados pelo antagonista, né? O Babu, que é o cara que quase morreu no começo do filme. Enfim, ele contrata esses dois pistoleiros, que são pistoleiros mais novos, né? Você pressupõe que eles vão ser mais eficientes, é o que parece eles são, assim. Até que um momento eles fazem tipo um desvio da trama principal do filme para matar um outro cara não correlacionado, mas faz todo sentido com a tese que o filme quer fazer, assim. E tem uma cena que ele claramente não consegue, ele não está conseguindo lidar com o emocional dele, isso é refletido com o fato que ele não consegue matar o cara à distância, ele tem que matar o cara de perto, assim. E conforme isso no final de tarde, né? E conforme a noite vai chegando, ele vai apagando a fogueira que esse outro homem que é morto sem qualquer motivo vai se apagando, vai formando a silhueta desse pistoleiro, quase como se não sobrasse a pessoa que existe dentro dele, por conta disso que ele faz, por conta disso que o mundo dele é, e só sobrasse a figura do pistoleiro, assim. É um negócio muito simples, assim, e nem é tão marcado assim no frame, mas é muito bonito. Acho que a fotografia do filme é dessas, ela não é show-off, mas ela é muito minuciosa, assim. É aquela Diversos descrição momentos. Quando minuciosa, né? Assim. aparece o personagem do Antônio Pitanga, do seu Pitanga, que é o único homem que se arrisca a se tornar vulnerável no filme, mas é o único homem que justamente ele mora em sombras, né? É o É, homem que convive com as próprias sombras. total, total. E tem uma coisa muito foda, né? Que na cena do Doutor Pitanga, os caras, eles têm uma dificuldade tremenda para atirar e matar alguém que tá muito perto deles, assim. Tá muito perto deles e eles não conseguem, né? Quando rola um ataque e tudo isso, né? E tudo com essa coisa dos arredores, das sombras e do que vai, assim, tipo, de como é difícil viver essa vida de crime, assim, sabe? Como é difícil, como é meio patético naquilo tudo, sabe? Me lembrou várias coisas, sabe? Assim, me lembra muito. Eu pensei muito no Onde os Fracos Não Têm Vez, sabe? As coisas como McCarthy, o Irmãos Coen vendo o filme. Me lembrou muito também, tipo, Guimarães Rosa, assim. Me lembrou bastante, assim, sabe? Os Imperdoáveis, me lembrou bastante também, sabe? Essa coisa, É tipo, isso. essa coisa de. Porra. Essa coisa, tipo, da falha para matar, assim, como tudo é difícil naquele mundo, sabe? Assim, como nada é como o glamour de você fazer esses serviços, ser um pistoleiro, ser parte do faroeste, matar alguém, não existe. Tudo é desglamourizado. Mas o filme encontra uma regionalidade muito própria em como ele faz isso, sabe? Assim, das raízes daquele lugar muito firmemente na tela, assim, sabe? E não só como algo folclórico, sabe? Assim, não só como algo tipo de celebração, mas como algo de você entender muito bem o ambiente que você está, assim, e de você compreender um universo muito específico e aquele universo muito específico ter uma vida própria, ser um personagem próprio, assim. Sim, a ambientação. Esse é um lance, né? Eu não faço ideia de onde o filme se passa. Eu não andei no interior de Goiás. Eu sou um paulista maldito. Mas é um filme que ele abusa desse senso geográfico mesmo, assim. Você é parte. É quase como o filme começa com eles já no interiores, né? Na cidadezinha deles, e conforme eles vão adentrando mais na mata, se afastando mais da cidade, eles vão se tornando mais predispostos a ser essas bestas que eles são. Mas o filme, uma qualidade dele, assim, é que ele opta sempre por uma não resolução de qualquer conflito que ele estabeleça, assim. Total, total. Então, por mais que eles se reconheçam, eles se
se matem, eles não se resolvam, eles retornam para casa sem qualquer senso de conclusão, assim. É um filme sobre, de fato, esse vazio do ato de matar. Esse vazio, não do ato de matar, eu posso dizer melhor. Esse vazio que essa masculinidade velha nutre, assim, que não nutre, na verdade, né? Uma masculinidade que não dá frutos nem mesmo para os homens que a personam, assim. Perfeito, perfeito, perfeito. É isso, né? Porque é um filme que você poderia pensar que ele iria para um caminho mais comum de resolver esse conflito entre o Babu e o Angelo Otônio. Mas isso só vira uma das coisas do filme, né? Porque isso nunca é exatamente resolvido. Nunca é resolvido, na verdade, né? Assim, porque o que Tem um encontro dos dois, né? um encontra os É dois. o que tá no Exatamente. pôster do filme. É o Exato, começo do exato. filme, inclusive. Exato, que é no começo do filme, exatamente assim, né? Porque, na verdade, o que esse encontro gera é realmente uma análise desse comportamento, que é um comportamento que não tem uma conclusão, porque é o que você falou, o que resta para esses homens é o vazio e convivendo com o vazio, assim, e convivendo com esses estímulos, assim, que eles têm de vez em quando, que eles se soltam dentro disso, mas eles não conseguem lidar com isso de um modo mais duradouro, assim, né? Então eles estão sempre nesse ciclo, desse ciclo que acaba destruindo eles por dentro, e eles vão só se conformando com isso. E o filme vai seguindo, seguindo, e é muito fascinante isso, sabe? Como é um filme que nega catarse, e por isso ele é muito catártico, assim. Acho isso muito foda, assim. E ele tem essa coisa do intimismo, sabe? Assim, de ter esse estilo muito intimista, mas um tipo de estilo intimista que é muito diferente do que eu acho que a gente costuma ver no cinema brasileiro, porque está muito unido a isso, dessa ambientação, dessa caracterização e desses arquétipos de cinema de gênero, de uma entrega de cinema de gênero, que abraça a lógica geral daquele gênero, mas também coloca a intimidade dentro disso. Assim. Sim, é um filme que é doido, assim. Você compara com os Irmãos Coen, né? Que eles fizeram na década passada e retrasada, né? Esses western revivalistas, né? Que justamente renegam essa questão da catarse, assim, esse ambiente urbano. Eu acho que faz muito sentido com a nossa, para além da nossa lógica de mercado, para a nossa lógica emocional agora, com o Zeitgeist atual, justamente Uhum. essa sensação de não resolução, assim, que a gente não pode partir para, a gente não pode partir, não pode partir, a gente não vai encontrar respostas para o nosso vazio em fantasias cinematográficas, assim. Acho que muito da resolução do filme, né? É engraçado que a resolução do filme é super banal. O Babuê, acho que ele abre um uísque assim, e ele percebe que tá sozinho, e o outro, esqueci o nome do ator, Ângelo Antônio. o seu Francisco, o pai de Zezé de Camargo. Ângelo Isso, Antônio. isso. Ele tá tomando uma cerveja junto com o Rogenildo Rogério, esse é o nome dele, né? Esse é o nome dele. Esse é o nome dele, é o nome dele, é o Eles nome estão dele. jogando bilhar, eles estão jogando bilhar e é tipo isso, assim, a vida continua e essa ação, essa encenação já conhecida não vai nos dar respostas. É isso, a gente tem que, para ter uma resolução para aqueles personagens, por consequência, para a gente tem que encenar algo diferente. Exato. E ao mesmo tempo é uma cena muito divertida, né? Mas ao mesmo tempo marca isso, né? Tipo, esses homens eles só conseguem se divertir, eles só conseguem se abrir nesses rituais, né? Sinuca, bebendo enquanto cara, os dois na sinuca, rindo, felizes, dando aquela dançadinha, mas só nisso. Eles não conseguem se abrir para nada fora isso. E acho muito legal isso porque, tipo, os irmãos Coen, como diz o Ed Mota, né? Eles têm essa parada de fazer esse tipo de faroeste, como você falou, né? Ainda mais um Onde os Fracos, onde eles estão unidos com essa secura do Como McCarthy também dessa filosofia de mundo do Como McCarthy, etc. Mas os irmãos Coen, eles sempre ressaltam muito a farsa, né? Eles sempre marcam muito a farsa. Aqui nesse filme, existe a comicidade, mas é uma comicidade seca, né? Assim, é diferente, né? Assim, os dois trabalham nessa coisa da intimidade. Se for pegar um gosto de sangue, um, dos fracos não tem vez, um bravura indômita um pouco, assim, né? Dessa coisa da desconstrução, ao mesmo tempo que a desconstrução, ao mesmo tempo que você a desconstrução, ao mesmo tempo que você usa o mito, que você celebra o mito,
que você investiga o mito, que é uma coisa que a mitologia, né, que é uma coisa que os Imperdoáveis faz também, etc e tal. Só que eles envelheciam muito a farsa, os irmãos Coen. Aqui não. Aqui tem uma comicidade em tudo, mas é uma comicidade muito seca e uma comicidade muito comportamental daqueles personagens, né? Inclusive, eu acabei de ler agora o livro do Rubens Fonseca, que eu estava lendo, o Feliz Ano Novo e tal, e no Feliz Ano Novo tem uma coisa dos diálogos que o Rubens Fonseca faz, serem diálogos muito mordazes, muito secos e muito crus. Eu acho que aqui tem isso também, né? São diálogos muito diretos, muito secos, muito mordazes, mas tem essa comicidade seca, assim, né? Por esse contraste, sabe? De um universo de caras que são todos grosseiros, mas que tratam por uma cordialidade crua. Então, acho que é um filme que consegue lidar bem com referências, ou coisas que ele está sintonizado, ou coisas que já foram feitas, mas evidenciar muito bem um olhar muito específico para o cinema de gênero, para um prazer do cinema de gênero, mas também um prazer de como leva esse tema de gênero para novos ambientes, que é uma coisa que tem muito no comeback. Só que o comeback, eu vi uma entrevista do Eco Haas, ele falar isso, comeback é um estudo de personagem, diferente desse filme, que é um filme painel, né? É um filme de um coletivo que está ambientado naquele lugar, onde o protagonista muito maior é o ambiente que eles estão e a análise desse ambiente que move aqueles homens, do comportamento daqueles homens, do que de um personagem específico, ou personagens específicos vão ser estudados, vão ser analisados, psicologicamente e etc e tal, assim, né? Existencialmente, com camadas e nuances. A gente vê camadas, a gente vê a nuance por como eles interagem dentro daquele coletivo e o que aquele coletivo diz sobre aquela gama de homens. Não, muito foda o filme, viu? Mas acima de tudo isso que você falou, eu acho que o que me pega, assim, o que realmente me pega nesse filme é que ele é muito foda. E não só isso, penso que me pega nele é essa coisa, não só esses personagens que você falou, né? Eles são um filme painel, assim. E você não se debruçar na psique de um dos personagens que tem nome, assim, mas que ele tem um apreço pelo espaço, isso que a gente já falou anteriormente, muito na montagem, assim, né? Sempre que intercala entre um núcleo e outro, né? Você consegue, e principalmente nessa cena final, né? A gente tem esses recortes desses homens comuns interagindo, assim, que eles parecem até mais cordiais, não, parecem mais vivazes que os protagonistas, assim, é um detalhe que dá aquele caráter de autenticidade, assim, né? Nessa cena do bilhar, a gente, sei lá, tem uns 2 minutos que a gente vê os personagens que a gente acompanhou e tem, tipo, uns 5 de outras pessoas vivendo aquele espaço, assim, né? Ele é muito autêntico, ele passa isso muito nesses pequenos recortes, assim, É um muito filme no que... trabalho da direção de arte, assim, tem Verdade. em todo o espaço que eles chegam, você consegue ver a vivência, assim, de todo o ambiente, assim, cheio de copo americano, de aqueles pôsteres, assim, de orelhão, assim, é um Perfeito. filme engraçado, né? A gente fala de ser um dos pontos do filme, né? Um dos pontos da tese dele é justamente como esses homens são vazios, eles vivem nessa terra vazia, assim, por conta dessa performance de masculinidade que eles têm que fazer, né? Mas o filme passa muita vivacidade pelo ambiente, assim, Total, e pelas total, mulheres total. que não estão lá. Exatamente, exatamente, exatamente. As mulheres que não estão lá só estão como uma saudade do que eles não valorizaram, ou como uma fuga, né? Assim, ou como um desejo para eles se autoafirmarem, né? Elas só existem assim, essas mulheres, né? E acho muito foda o que você falou da direção de arte e da ambientação do filme, em fotografia, em direção de arte, nas posições dos cenários, assim, né? De como ele usa o paisagismo, né? Essa criação de paisagismo da imagem, tudo isso, né? Porque eu acho que isso cria uma ambientação no filme fodida, mas não só isso, isso cria uma imersão no filme fodida, né? Assim, isso te coloca muito dentro daquele imaginário que o filme está falando e daquele imaginário daqueles homens. E como aqueles atores tão bem colocados compõem o cenário, sabe? Compõem o cenário e compõem esse tipo de sentimento. Então, isso que você falou dos copos americanos, isso que você falou daqueles barzinhos que o filme vai, aquelas cabanas que o filme vai, tudo isso compõe um imaginário que é muito poderoso, de local, de localidade que o filme tem, né? Eu acho que desde os filmes do Candeias, esse filme, eu acho outra vez, o Mato Seco em Chamas, são os filmes que fazem um uso tão foda
de música brega como tem nesse filme, sabe? Assim, porque é um uso de música brega muito incrível. Assim. E ele tem uma coisa, falando em música brega, eu revi ontem, quando a gente está gravando, obviamente, na Cinemateca, o filme Demência, né? Que é um dos filmes favoritos do Ícaro, que ele não conseguiu. Pois é. E aí você me lembra uma coisa, né? Assim, que no Falsa Loura tem o fato da personagem da Rosane Murlant, a Simara ou Simara? Assim? É Simara, não é? Simara, acho que é Simara, assim. Enfim, a Falsa Loura, ela tem uma parada que ela é muito fã de um cantor brega, né? Que é interpretado pelo Maurício Matar, né? E é engraçado que Sim. que esse filme, ele nunca julga ou torna o fato daquela personagem mais cantor brega como um fato sociológico, antropológico, que o filme ou condena ou olha como se ela fosse um animal no zoológico e tal, assim, né? É só um Não, o filme fator, não condena ela nem ser racista, né? Vai exatamente. condenar isso. É verdade. É só um fator da caracterização daquela personagem, né? É um fator de quem ela é. É um fator do universo que ela vive. Mas o filme só admite que isso existe. Eu acho que isso também é muito de como o Érico Haas observa certos comportamentos, certos rituais daqueles personagens. Como, por exemplo, a música brega. Como, por exemplo, que compõe aquele mundinho. Ele analisa criticamente essa masculinidade e ele pontua ela criticamente, e ele pontua criticamente o mal que ela faz, só que ele consegue observar de forma mais ampla aquele universo como um todo, o que aqueles personagens consomem e o que eles vivem, e essas modalidades. Assim. Eu acho que essa é uma qualidade do filme, assim. Ele tem um olhar para as performances, para essa, que é a palavra que a gente já usou antes, arquétipo, né? Essa questão da performance de masculinidade, mas ele tem um cuidado, uma minúcia para todos os aspectos. O filme todo, a equipe toda tem essa minúcia com a autenticidade, né? Então, faz parte daquele ambiente, faz parte da vivência para além da masculinidade, para além dessa herança que eles têm enquanto homens, faz parte daquele ambiente essas músicas, né? Então seria descabido não ter isso no ambiente que eles convivem, assim, né? É tipo Perfeito. se eu fizesse um filme aqui e não tivesse um trapzinho tocando na praça. Perfeito. Autenticidade regional, autenticidade local, assim, né? Eu acho que o filme usa de forma muito inteligente sem cair nesses lugares comuns. Você tem mais alguma coisa para falar sobre o Oeste outra vez, Ita? Esse título é muito bom, né? É Esse título foda. é muito É foda. foda, incrível. É, porque essa coisa do outra vez, Oeste sei de lá, novo. sim, tem um lance do ciclo, né? Desse É, ciclo de violência e de ser mais um filme de um western, assim, ter essa coisa do Era uma vez no Oeste, então ele tem essa coisa do fabular, dessa coisa do, qual que é a palavra? Que em inglês eles chamam de cautionary tale. É, nossa, eu sei qual que não você quer saberia falar. dizer. Mas eu tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado. De ser um conto, assim, de ser mais É. um conto desse ambiente, assim. É um título realmente muito foda, muito É foda. Eu incrível, gosto é muito desse incrível. título. E é que tem aquela coisa, né? Tipo, mais um conto de hominhos, né? Assim, Oeste outra vez, mais um conto desse hominhos, né? Que vão indo, que vão indo, que vão indo, e mais um take disso, assim, né? Então eu acho é muito inteligente mesmo, assim. É muito inteligente como o filme usa isso e faz um take tão interessante disso, assim, né? Filme pleno, filme pleno, filme pleno, filme pleno. É foda, né? Pode falar, Vapo, Vapo. Vá, 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 Pode vá. falar, Diego, pode falar, pode falar. Se você for pensar em ver Vitória, você pensar em ver Vitória, você vai ver o Ash outra vez. Se você for pensar em ver qualquer outro filme, você vai ver o Ash outra vez. Exatamente. Quinta-feira. Exatamente. Se você não vê o Essa Outra Vez no cinema e for ver qualquer outro filme que está em cartaz no cinema, você está errado. E Isso é cringe. você ficar com culpa. Então veja Essa Outra Vez que você não vai se arrepender, que é um filme incrível, assim, um filmaço mesmo, assim. Ícaro, Outra coisa que vale pontuar, que eu vi umas pessoas comparando com Bacurau, porque eles bebem da mesma água, mas eu acho que são filmes muito diferentes, assim. totalmente, totalmente, Mas essa totalmente. coisa de um western, assim, de forma muito diferente. Eu vejo Bacurau como um filme que ele repensa essa coisa um western, assim, essa coisa muito do John Carpenter, na verdade, né? Essa referência da referência para aquele ambiente lá,
para aquele espaço no tempo que a gente tinha nessa coisa da revanche, assim, e o filme entrega essa revanche, essa cartaz para fazer uma outra tese, assim, enquanto o filme, esse daqui abdica disso completamente. Não, eu acho que, inclusive, tem um ator que também está no Bacurau, né? Que é o ator, um dos atores mais ótimos do filme, que é o Roger Rogero, né? Que a gente já falou aqui, assim, né? Que está no Bacurau também. E é um ator que já está desde o Corrisco e Dadá, mas aqui nesse filme ele tem o grande momento dele de brilho, tal, assim, né? Eu acho que ele está ótimo no filme também. Mas eu acho o filme totalmente diferente do Bacurau. Inclusive, eu acho o Bacurau dá para sintonizar mais o Bacurau com o Mato Seco em Chamas do que com o Acho Outra Vez, sabe? Assim, eu acho que o Acho Outra Vez é muito esse filme sobre essa dissecação da masculinidade e essa análise da masculinidade diante daquele ambiente e análise comportamental da masculinidade e de como a masculinidade se comporta diante daquele ambiente. E Bacurau é esse filme mais de trama mesmo, assim. Os dois são filmes painéis, mas o Bacurau é mais esse filme de sobrevivência do ataque e de tudo isso, né, de contra-ataque, né? Bacurau, os dois são filmes políticos, né? Como todo filme é político, né? Mas o Bacurau é um filme político mais discursivo, assim, né? Totalmente, do que o Essa Outra Vez, onde isso está mais no comportamento e na discussão que ele faz, a discussão que ele promove diante do que ele mostra pelo comportamento e pelo ambiente. Então, são filmes muito diferentes, assim, muito diferentes, muito diferentes. A única similaridade, né, é que são dois filmes passados no interior e com pessoas armadas, eu acho, talvez. Assim. E é brasileiro, né? Que é o mesmo gênero. Filme E brasileiro, brasileiro. brasileiro. E usa esse fator também do neo-western, né, assim, né, do neo-faroeste e etc, assim, né. Não, se um dia aí, cara, eu vou dirigir um longa-metragem, eu quero muito fazer um faroeste. Assim, muito, 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 muito. Agora que você tocou no assunto, você tem que falar quem vai ser o seu pistoleiro ou pistoleira. Nossa, mas vai saber quando vai sair, assim, né? Mas quem poderia ser? Não, mas você tocou no assunto, você já tem que ir pensando. Pô. Eu acho que o Babu foi um bom pistoleiro. Deixa eu pensar, assim, outros. Putz, são tantos, né, cara? Andy Santos vale um bom pistoleiro também, eu acho. Assim, tem muita gente. Quais outros você sugere? Ah, tem o Chá Suede. Não, não, não. Deixa eu ver. Ah, o Matana Chegare, né? Matando a Ele é um Chegada. contrassenso, né? Porque aí você pensa no arquétipo de pistoleiro, você pensa um homem com cara fechada, sisudo, assim, alto, né? O Matana Chegare, ele tem uma cara muito afável, né? É, total. Daria para você inverter isso, assim. Boa, boa, gostei, 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 gostei. Boa, boa. Dá um papel desse pro Matheus. Mas é isso, Icaro. Você tem mais alguma coisa para falar sobre o Ash outra vez? O filme é Vapo, vejam. Perfeito, perfeito. Ícaro, diga onde as pessoas podem te achar. Muito obrigado por ter participado. Adorei o papo. Amo sempre que você participa. Eu que agradeço o convite. Valeu. É, me repetindo, vocês podem me encontrar no Twitter com @Horacir, no Letterboxd com Ícaro G. Santos, isso, esse é meu arroba lá, e no Instagram com @Urbanazor. Perfeito, Ícaro. Novamente, muitíssimo obrigado. E vocês que estão assistindo o vídeo e não fizeram isso ainda, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir dando um like, ativar o sininho de notificação, comentar aqui embaixo, seguir nas minhas redes sociais, recomendar o vídeo nas suas redes sociais e assistam o Essa Outra Vez, que é um filmaço. Falou, gente. Tchau.